Pronto, né? Hoje eu trouxe até o livro aqui, Serviço Cristão, para eu ler um texto interessante. Serviço Cristão está aqui, para eu ler um texto bem interessante, certo? Vamos orar. Vai dar 6 horas. Vamos orar, né? Vamos orar. Quem puder ficar de joelhos aí, vamos orar. Bom dia, Elane Maia. Deus abençoe. Vamos ficar de joelhos, quem puder, quem não puder, não tem problema. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, novamente para adorar o Senhor, para ouvir a Tua mensagem para cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, querendo ouvir o Senhor e queremos, Senhor, colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, pois nós não temos força por nós mesmos, mas o Senhor nos dá a força. Muito obrigado, Senhor, por isso, por essa promessa, por essa certeza. Vem estar conosco aqui durante esse culto, aceite a nossa adoração, seja com cada pessoa que está assistindo, com cada pedido de oração, Senhor. Senhor, visite cada um. Famílias estão desviadas, estão longe do redil, pessoas estão doentes, estão cirurgiadas, que o Senhor venha agir no coração de cada um, na vida de cada pessoa, Senhor. Cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Heloísa, Deus abençoe, bom dia. Heloísa, José de Jesus, bom dia. Irmãos, é o quê? É uma cidade? É José de Jesus? Daniela Amaral, bom dia. Daniela Amaral tem um Instagram, ela e a Thaís, e no Instagram delas, elas pregam muito o evangelho, viu? Tanto da Thaís, o da Thaís eu esqueci o nome agora, do Instagram dela. Aproveitar e fazer uma divulgação aqui. Tanto a Daniela Amaral, o Instagram parece que é o nome dela mesmo, né? Daniela Amaral. É bem interessante o Instagram Ela está dela. trabalhando, mas está acompanhando. Ela posta muita coisa interessante relacionada ao tempo do fim. Deixa eu ver aqui o da Thaís. E ela sempre faz live também. Ela sempre faz live com espírito de profecia. E ela é muito sábia. Cristão Sem Filtro, de Thaís. Cristão Sem Filtro. Cristão Sem Filtro, Instagram. Vá lá no Instagram de Thaís, você pode estar seguindo lá o Instagram de Thaís. Cristão Sem Filtro. Também tem o meu Instagram, Doutrinando 7. Eu tenho um Instagram pessoal que eu nunca usei para evangelização, porque eu mal usava o Instagram. Tá lá, né? De vez em quando eu posto alguma coisa. Mas eu criei agora um Instagram, Doutrinando 7, que é para pregação do evangelho também. Você pode também estar se inscrevendo, seguindo lá. E tem um Instagram da Daniela Amaral também, que ela faz sempre live, sempre eu estou observando lá. Ela posta muita coisa relacionada ao Espírito de Profecia. Muito bom. Vamos o 208? Vamos o 208, né? Do Inário Adventista. Pegue seu Inário Adventista do sétimo dia. E vamos cantar aí o hino 208. 208. Inclusive, não, daqui a pouco eu falo. Vamos cantar aqui o 208 do Inário Adventista do sétimo dia. Vamos cantar 208, Graça Excelsa, né? Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou.
Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, para sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Amém, glória a Deus. Tá vendo como é melhor os dois cantando? Amém. Deus seja louvado, né? Deus seja louvado para todo sempre. Vamos para a meditação, que hoje a meditação é tremenda também, certo? Todas são, né? Hoje a meditação é tremenda. Vamos lá. É concluída a obra de Deus. Vamos usar, nós temos também todos os dias aqui, antes da gente começar, nossa irmã Fablícia. Fablícia está todos os dias aqui assistindo, né? Vamos orar por ela. Ela tem 2 bebezinhas lindas, as meninas, uma lindeza, as meninas. E vamos orar por ela. Ela está tendo alguns sonhos que está perturbando ela com respeito ao tempo do fim, algumas coisas aí. E vamos orar pela Fablícia. Ela está sempre conosco aqui nas lives e também está sempre no nosso PG Online, né? Vamos orar por ela, pelo esposo dela, para que o Espírito Santo continue trabalhando na vida dela e dê sabedoria. Ela está sentindo um forte desejo de pregar o Evangelho. Inclusive, eu tenho certeza que essa meditação de hoje vai falar conosco, inclusive com ela também, sobre o serviço cristão, né? Uma mensagem muito interessante. Eu louvo a Deus aí por ter conhecido a Daniela Amaral. Ela prega muito bem, né? Tem uma linha de raciocínio meio como eu, né? Ela é bem direta. Se você for assistir a live dela, é sem arrudez, é bem direta mesmo, chamando o pecado pelo nome ali. O Instagram da Thaís também é bem tremendo. Vamos lá para a meditação e eu faço mais alguns comentários. Inclusive a irmã da Daniela Amaral, que é a Gabriela Amaral, também tem um Instagram, tá sempre ali postando alguns shots, postando algumas coisas interessantes também, né? Para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, porque tem pessoas que amam o trabalho missionário e estão fazendo a obra, né? E eu sei que outros que não têm canais também, não pregam no Instagram, mas sempre está fazendo aí o trabalho. Queridos, pegue a sua meditação Maranata aí. Hoje a sua meditação Maranata no dia 10 de setembro, página 260, né? Se a meditação é diferente, você vai pelo dia aí, 10 de setembro, aqui na nossa é a página 260. Hoje o título é concluída a obra de Deus. A obra de Deus será concluída através de quê? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho através da chuva serôdia que vem para dar poder aos últimos mensageiros que estarão proclamando a última advertência a este mundo. A última advertência para o mundo, né? E o texto base se encontra em Mateus 24:14, que é um verso bastante conhecido para todos nós adventistas do sétimo dia e para muitas pessoas, né? Olha o que diz aqui, Mateus 24:14 diz assim a palavra do Senhor. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho do reino será pregado por todo mundo. Por todo mundo não é por todas as pessoas, não. Está dizendo a todo mundo. Todos os 4 cantos do mundo, os lugares mais longínquos, tribos, nações, povos e línguas vão ouvir o evangelho para eles terem o momento de decisão. Aceito o evangelho e sou selado por Deus, rejeito o evangelho e sou selado pela besta. Todos vão ter o poder de decisão. E Deus quer contar com homens e mulheres que se disponham a trabalhar na seara e na vinha do Senhor. A seara, olha que interessante, irmãos. Sabe por que Jesus não veio? Eu começo a refletir em muitos pontos interessantes. Você pode dizer, porque a profecia não se cumpriu.
Sim, mas a profecia vai se cumprir quando a igreja levantar para pregar o evangelho. Aí tudo se cumpriria rápido. Então veja, Cristo diz que a seara está pronta, ou seja, a seara já está pronta para a colheita, mas falta o quê? Ceifeiros. Se os homens e as mulheres de Deus que hoje dizem, eu aceito Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser um adventista do sétimo dia, eu quero ser um cristão, realmente amasse o trabalho missionário, realmente nascessem não na igreja apenas, mas nascessem no reino de Deus, Jesus já teria voltado, porque o mundo já teria sido impactado com a tríplice mensagem angelical. Quase não sai, mas vamos lá, com as 3 mensagens angelicais. O mundo teria sido impactado, Camila. E as nações teriam ouvido o testemunho do evangelho eterno e Jesus teria vindo buscar a sua igreja. Ellen White diz que se o povo da mensagem do terceiro anjo, no tempo dela, continuasse a pregar com o mesmo fervor que estava antes do grande desapontamento de 1844, Jesus teria voltado naquela época. Mas o povo relaxou, dormiu, ficou desapontado. Muitos se afastaram, muitos viraram ateu, muitos se mataram por causa da decepção, vendeu tudo, vendeu suas casas, suas fazendas para investir na obra e tiveram um grande desapontamento, uma decepção terrível. Então muitos começam a continuar ainda a marcar data. Eles perderam ali a sua grande maioria, aquela fé, perderam o entusiasmo, perderam realmente de vista o Senhor Jesus. E Jesus não voltou. Começaram a ficar em estado de Laodiceia, né? Começou realmente a entrar o período laodiceano, olha, porque realmente Laodiceia, desde 22 de outubro de 1844 para cá, entramos num período laodiceano, mornidão, nem quente, nem frio, mas morno, e Deus está ao ponto de vomitar. Na realidade, a Bíblia diz, por causa disso, vomitar-te-ei da minha boca. Não disse, estou a ponto, mas vou vomitar, né? Vou vomitar. Então vamos lá, vamos para a meditação aí, Camila. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a luz da grande tríplice mensagem não tenha ainda raiado. Veja que a mensagem deve ser a tríplice mensagem. Exato. A gente deve pregar isso. Exatamente. Que é uma mensagem que leva a nossa mente para o lugar santo dos santos, no santuário celestial, traz uma reforma, traz o pensamento do momento do selamento. Então ela vem uma mensagem de urgência de reavivamento e reforma. Pois é, mas a gente vê que isso não é pregado, né? É uma mensagem que faz Babilônia cair por terra. Isso. É uma mensagem realmente completa. E lembra-se que no JA de antigamente, inclusive eu nunca mais vi falar dos símbolos do JA, né? Mas o símbolo do JA antigo, ele tinha lá os 3 anjos, porque o JA era para preparar os jovens para proclamar as 3 mensagens angelicais. E Ellen White fala aqui no livro Eventos Finais, no primeiro capítulo, ela fala claramente que os jovens devem compreender essa mensagem e ser aptos a proclamar essa mensagem. Essa mensagem deve estar na mente dos nossos jovens hoje, irmãos. Deve estar na mente dos nossos jovens. Mas pergunte um jovem, você sabe qual é a primeira, segunda e terceira mensagem angelical? Você sabe onde se encontra? Qual livro da Bíblia que se encontra? Nem o livro da Bíblia é muito capaz de dizer, não sei, nunca ouvi. É igual, oh, meu Deus do céu, eu ia até falar um comentário aqui, mas vamos lá. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. De vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, de país em país, tem de ser proclamada a mensagem da verdade presente, não com exibições exteriores, mas no poder do Espírito. Aí eu estava comentando com o Robson, né? Esses evangelismos Calebes, a gente só vê exibição. Pelo menos que a gente participou por aqui, a gente só viu exibição. E eu estava comentando, antigamente, você via mais compromisso. Eu já participei de Caleb e a gente tinha que levantar cedo, tinha que estudar a Bíblia, tinha que orar, né? Tinha aquela consagração. A gente dividia as fichas das pessoas em cada Caleb e a gente saía para orar, né?
se isolava um dos outros, ia lá, se ajoelhava e orava por cada pessoa que estava recebendo estudo, que estava indo para o evangelismo. Hoje em dia não é assim. Né? O que a gente fez aqui, Robson ia sozinho para a rua, era ele sozinho para tudo. Camila não ia porque Caleb era novinho, né? Carregar Caleb ele era bem gordinho. Então, complicado, rapaz, porque hoje a gente só vê exibição. E no final do Caleb apareceu os Caleb tudo para tirar foto, se exibir na frente dos outros. Então, isso é triste, a gente vê isso, né? Porque a mensagem é para ser proclamada no poder do Espírito Santo. Sem exibição. E outra, a mensagem está clara aqui. A última verdade presente, que é a tríplice mensagem, né? E hoje os evangelismos é só oba-oba. Só tem moleza, não tem aquela coisa, vamos mudar. Não tem amor, né? Não nasceram no reino de Deus, né? Nasceram. Olha o que diz aqui. Nando fez um comentário bastante interessante. Nando botou: hoje os líderes não estão pregando essas mensagens, né? Você não vê na igreja adventista ninguém pregando, realmente é difícil, é muito raro, pelo menos aqui eu nunca vi alguém vir subir no púlpito e pregar as 3 mensagens angelicais, pregar realmente a mensagem. A gente vê um pastor ou outro no YouTube pregando, né? Mas é muito difícil você... E aqui diz que os jovens devem compreender, aqui diz assim, olha que interessante sobre a mensagem do terceiro anjo. Ellen White diz assim: vi então o terceiro anjo, eventos sinais. Eu estou na meditação, mas vou para o eventos sinais aqui. E vou ler também o serviço cristão já. Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo assistente: terrível é a obra dele. Olha, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e o selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem ocupar a mente e a atenção por completo. Então veja, a mensagem do terceiro anjo, ela é uma mensagem que causa sacudidura, causa divisão. Ela vai causar separação mesmo. A gente fica, não, deixar e crescer junto, irmão. Não pregue, não fale nada. Deixe crescer junto. Quando Jesus voltar, ele vai separar. Mas aqui é a mensagem do terceiro anjo que faz a separação. É a mensagem dos últimos atalaias pregando a verdade presente de maneira clara a todas as pessoas nos lugares mais longínquos do mundo, que vai selar uns para o celeiro celestial e vai atar outros para o fogo eterno. Essa mensagem vai fazer isso. E Ellen White diz: tremenda e terrível a mensagem daqueles que pregam a mensagem do terceiro anjo. É um trabalho árduo, irmão. Porque você pregar que você tem que vencer o pecado. Na nossa geração hoje. Na nossa geração hoje. Que está tão acostumada com tudo na facilidade, tudo pode. Exato. Né? Então, é muito complicado, é muito difícil, é terrível realmente essa obra. Né? Mas a gente precisa pregar. Exatamente. Né? Lá na minha cidade, a mãe disse que tem uma igrejinha lá perto dela, que é só jovem, só vai jovem, né? Mas aí eles vão de todo jeito, de qualquer jeito. Eles fazem o que querem. Então, veja como estão os jovens hoje. Pergunte se eles sabem alguma coisa. Se perguntar se eles sabem quem é Ellen White, eles não sabem, né? Eles mal sabem de nada, porque não há um estudo, não há um interesse. Não há um preparo, né? Não há um preparo. Não há um preparo. E aqui diz assim, olha: é dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta ao sonido certo. E eles devem aqui, há muitos que não compreendem as profecias relacionadas aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. Há muitos que não compreendem as profecias relacionadas aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta ao sonido certo. Eu costumo sempre falar sobre dar a trombeta ao sonido certo, porque muitos não entendem. Quem é policial militar aqui, como a irmã Ivani já é reformada, né? Como a Thaís, sabe do que eu estou falando. Quando você vai para o QCG, que é o quartel do Comando Geral, você vai lá para o QCG, vai ter o corneteiro. Meu tio era corneteiro no quartel da Polícia Militar, né? Ele também já é reformado. Então, veja, eu já fui algumas vezes com ele, e quando ia começar o expediente lá, ele dava um sonido à trombeta mostrando para todos do quartel que estava começando o expediente. Quando o comandante-geral chegava lá para as 10 horas da manhã, mais ou menos, ele tinha que ficar de prontidão esperando ali. Quando o comandante-geral chegava, descia do carro com os outros policiais, meu tio ficava de frente para ele
dando a trombeta ao sonido que o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe chegou naquele momento no quartel, no quartel ali, né? No quartel do comando geral ali. E aí todos do quartel ouviam que o comandante-geral chegou. O sonido era que um toque mostrando que o comandante-geral chegou. Quando ele ia embora, outro toque mostrando que ele foi embora. Então, dar a trombeta o sonido certo é pregar aquilo que no tempo presente estamos vivendo e é a mensagem importante para os nossos dias, que é realmente o dia da expiação, o selamento do povo de Deus, o momento de santificação, o momento de vencer o pecado, o momento realmente de recebermos a chuva temporã, a chuva serôdia, de fazer uma reforma alimentar, de fazer uma reforma no louvor, de evitar tudo aquilo que destrói o nosso templo, a nossa vida e tantas outras mensagens que eu poderia, se a gente for abordar aqui de maneira detalhada, vai muito tempo. Então nós estamos... Thaís disse que vai gravar o sonido da chegada do comandante para mandar pra gente. Eu tenho aqui também o do meu tio gravado aqui, quando eu ia com ele, eu filmava, ele tocava, meu tio era um bom corneteiro, né? Mas voltando aqui pro assunto aqui, então aqui nós devemos, aqui diz assim, olha, cadê? Tem uma partezinha que fala sobre os jovens, rapaz, que diz que os jovens devem compreender bem. Deixa eu ver. Aqui diz assim, olha, diz assim, teremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade à lei de Deus, a fim de tornar conhecidas as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. Os jovens devem compreender essas coisas. É dever tanto do leigo como do vigia dar a trombeta ao sonido certo. Vamos lá, continuando para a meditação aí. A mensagem do renovador poder da graça de Deus será levada a todo o país e clima, até que a verdade circunde o mundo. Entre os que hão de ser assinalados se encontrarão pessoas vindas de toda nação, tribo, língua e povo. De todo o país serão recolhidos homens e mulheres que se acharão perante o trono de Deus e perante o Cordeiro, clamando: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Amém, né? Não haverá distinção, né? Vai haver gente de toda nação, tribo, língua e povo. Exatamente. E essa mensagem deve alcançar o mundo inteiro o mais rápido possível para que Jesus volte logo. Para que Jesus volte logo. Continue aí. A terra toda deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. A luz deve resplandecer em todas as terras e povos. E é daqueles que receberam a luz que ela deve resplandecer. Olha só que tremendo, né? Que tremendo. Porque a mensagem de Deus, a mensagem para esse tempo foi confiada a um povo, né? E quem recebeu essa luz foram os adventistas do sétimo dia. E eles têm a obrigação de fazer isso, proclamar, né? Fazer brilhar essa luz em todos os povos. Exatamente. E aqui diz que eles vão ser os portadores de luz. Aqui diz a terra toda deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. A luz deve resplandecer em todas as partes, em todas as terras e povos. Olha só. A luz deve do evangelho resplandecer em todos os lugares, em todas as terras e povos. Só que como é que essa luz vai resplandecer? Aí aqui o texto diz: e é daqueles que receberam a luz que ela deve resplandecer. Nós temos que ser portadores de luz. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Como? A pessoa tem que olhar para mim e ver Jesus. Pois é, você tem que vencer o pecado e o Espírito Santo vai lhe dar o caráter de Cristo. Exato. Então ela vai olhar para você e vai ver Cristo. Exatamente. Não é isso? Então, não olhe para mim. É para olhar assim, você tem que mudar. Ou tem você que dar muda. exemplo. Isso. A gente conversando com o seu cunhado ontem, ele disse, eu perguntando, né? Porque tinha pouca gente, eles fizeram um evangelismo aqui, próximo. Eles são da Assembleia de Deus. Eles fizeram evangelismo de rua, né? Eles saem, botam a caixa de som e fica pregando. Eles são bem missionários. Eu queria, trazendo o meu cunhado e minha irmã para aqui, para Adventista, a gente ia ter uns braços fortes no trabalho missionário. Eu disse, tinha pouca gente. Ele disse, sabe o que é? Tinha mais gente espalhada no sinal. O negócio é porque tem muita gente que está no pecado. Aí se vai ali para fazer a obra,
Pode passar alguém conhecido e a pessoa vai ficar com vergonha. Olha, me conhece. Ele sabe como é minha vida. Olha que tristeza, rapaz. Infelizmente, as pessoas estão hoje na igreja vivendo de qualquer jeito, vivendo no pecado. Né? Tem a luz, mas prefere viver no pecado. Né? E se forem fazer a obra de Deus no pecado, as pessoas vão olhar e dizer, quem é você? Ficam com medo de ser envergonhado diante de todos. Quem ali, é você, né? Que você faz isso para vir pregar de Cristo para mim? Eu não vejo Jesus em você não, que você vive uma vida torta. E olha que tristeza. Infelizmente, a gente vê isso também na nossa igreja. Em todas as igrejas, né? Em todas tem essas pessoas. Então, é daqueles que recebem a luz que ela deve resplandecer. A estrela da manhã raiou sobre nós e devemos projetar sua luz no caminho dos que andam em trevas. Ou seja, Cristo vem, desce a sua glória sobre mim, essa glória tem que bater em mim e eu tenho que ser um espelho de Cristo para todos. Eu tenho que ser um espelho de Cristo para todos, porque a glória dele bate em mim e reflete em outros. Então, aquele negócio de dizer, não olhe para mim, olhe para Cristo, é errado. Eu tenho que ver Cristo naqueles que se dizem cristãos. Porque o que significa ser cristãos? Significa ser pequenos cristos. Cristãos significa ser pequenos cristos. E você e eu devemos ser pequenos cristos na vida de outras pessoas. E é agora que eu quero entrar no livro Serviço Cristão. Olha o que é que diz aqui na página 9 desse livro, mas no aplicativo você vai encontrar na página 7, ou no livro grosso vermelho, é na página 7. Olha o que é que diz aqui. Eu queria ler o comentário aqui da irmã Ana. A maior pregação que se pode fazer é um exemplo de vida. Isso é verdade, né? Se a gente não viver, não praticar aquilo que a gente conhece, que exemplo a gente vai dar, né? Olha o que é que diz aqui. Serviço Cristão, como portadores de luz, como eu estava dizendo, diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Você está pregando o evangelho, meu irmão e minha irmã? Você está realmente trabalhando na obra? Mas eu não tenho saúde para isso. Você pode trabalhar se unindo ao Ministério Doutrinando 7 de várias maneiras. Orando por nós, compartilhando os nossos vídeos ou investindo de maneira mensalmente financeira para a gente estar fazendo o trabalho missionário com os livros Grande Conflito. E também está nas ruas e também está sempre aqui em manutenção, porque tem internet, tem várias coisas para a gente estar pregando o evangelho aqui para muitas pessoas. Então, e quem puder estar aqui com a gente, distribuindo, trabalhando também. É ótimo também. Quem puder estar presencialmente, trabalhando, entregando os livros, glória a Deus. Precisamos realmente de pessoas presenciais para trabalhar. Então, veja, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário, irmãos. Como missionário. Aquele que bebe da água da vida, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Então, se eu bebo da água da vida de Cristo, da água viva, né, da água da vida, eu me faço fonte de vida para outras pessoas. O depositário torna-se doador. Queridos, nós temos que levar Jesus. Eu quando fui da igreja metodista wesleyana, eu aceitei Jesus, eu larguei as drogas assim, olha. Eu não quero mais drogas, ela ia me matar, as drogas, eu não quero mais, eu quero servir a Jesus. E aí, um pastor da igreja metodista, posso contar um pouquinho do testemunho de como foi? É rápido, não vou demorar não, para a gente voltar para a meditação. Eu vou contar aqui rapidinho. Quando eu aceitei Jesus, quando eu decidi largar as drogas, um pastor da metodista, que era amigo da minha mãe, lá do marido da minha mãe, ele soube que eu queria abandonar as drogas e ele foi visitar e me convidou para ir para a igreja dele, metodista. Para mim, todas as igrejas eram iguais, porque eu já tinha ido visitar a adventista com a mãe do meu irmão, a Giselda, que ela era adventista, ela me levava para fazer visita, para pequeno grupo. Então eu fui para a igreja metodista num domingo e ele fez o apelo, quem quer aceitar Jesus vem aqui para frente e tal. Eu corri desesperado, eu digo, eu quero Jesus, eu quero abandonar as drogas, eu quero Jesus. E ele mandou eu repetir as palavras, né? Eu aceito Jesus, tal, eu repeti. E aí eu comecei a ir para a igreja, né? Todos os cultos. E aí ele convidou a igreja. Um dia ele convidou a igreja, na outra semana praticamente ele disse,
olha, amanhã nós vamos pregar o evangelho, sair para fazer trabalho missionário nas ruas. Ele fez um apelo para a igreja toda. E no domingo de manhã, só estava ele e eu. Eu cheguei lá, eu disse, pastor, eu não sei falar de Jesus não, mas eu quero entregar nem que seja o folheto. Até ele brincou, né? Ele disse, olha, eu tenho um amigo que estudou faculdade comigo, ele dizendo, né? E ele também era pastor, se formando para pastor, e ele não sabia falar de Jesus, e ele chegava para as pessoas e fazia assim, com o folheto na mão, aí dizia, você sabe que Jesus salva? Aí a pessoa dizia, sei. Ele então só se perde se quiser. E era assim que ele evangelizava. Sabe que Jesus salva? Sei. Só se perde se quiser. Sabe que Jesus salva? E ele diz, faça isso, Robson, também. Eu digo, eu vou fazer isso mesmo. Aí chegava nas pessoas evangelizando, ele de um lado de uma rua, eu do outro, batendo em porta. E quando alguém abria a porta, eu dizia, opa, tudo bem? Eu queria entregar um folheto da palavra de Deus. Você sabe que Jesus salva? Pessoa, sim, só se perde se quiser. Está aqui o manual da salvação. E era o método que eu encontrei para pregar do meu Jesus. Eu queria falar de Jesus. E aí eu disse, pastor, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. E eu não era batizado. E tinha um culto da oração às terça-feira à tarde. E ele disse, Robson, prepara uma mensagem para você pregar então. E eu disse, eu não sei. Ele, não, prepara, eu vou estar orando por você, vai dar certo. Ele me incentivou também. E aí, quando foi na terça, eu fui, passei uma meditação lá meia tutubiando, sabe? E eu disse, eu quero ser um missionário. E aí, quando eu comecei a estudar a verdade, conhecer a verdade, para resumir, eu não me batizei lá e me batizei na igreja adventista, para ser uns 6 meses lá praticamente, uns de 4 a 6 meses. E aí, quando eu me batizei na igreja adventista num domingo, no último domingo de setembro, não, no primeiro domingo de outubro de 2007, quando eu me batizei no domingo, que eu saí do tanque, eu já recebi do irmão Antônio, o irmão Antônio disse, olha, amanhã na segunda é o culto do poder. Você quer pregar lá amanhã, já que você disse que quer ser um grande pregador do evangelho? Eu disse, quero. E eu fui para casa, me batizei no domingo, fui para casa na segunda-feira de manhã, jejuei a manhã toda, preparei um sermão de 40 minutos para pregar à noite. Quando eu fui pregar, o nervosismo foi terrível. Eu preguei em 4, 5 minutinhos, fiquei frustrado comigo mesmo, fiquei triste, mas eu disse, eu não desisto, eu quero falar de Jesus. E eu ia para a missão a pé, mas o jovem Lucas pegava folheto que a missão antes dava e vinha pelas ruas pregando o evangelho, entregando folheto, falando de Jesus, entregando, me envolvi em vários evangelismos, vários Calebes, várias obras. Irmãos, aquele que nasce no reino de Deus, nasce como missionário. Se você se batizou na igreja e você não tem prazer em pregar o evangelho, sinto muito, você só tomou um banho. Você só tomou um banho. E eu lamento muito, é uma coisa que eu vou dizer com tristeza no meu coração. Antigamente, Camila, eu ainda via pessoas nascer no reino de Deus, se batizavam e queriam estar envolvidos na obra missionária em todas as maneiras. Hoje as pessoas se batizam e elas não estão nem aí para nada. A gente não vê as pessoas querendo se envolver no trabalho missionário. Ah, se batizou 30, 70, 40, 50, 10... E aí vamos para o trabalho missionário amanhã, evangelização, evangelismo. Não vai ninguém. Eu digo porque eu experimentei isso aqui. Fiz 2 evangelismos, 2 missões Caleb aqui. Camila disse no início, quem ia para as ruas era eu. Eu não via o povo se envolvendo, nem a liderança. Nem a liderança. Eu pregava e dizia, cadê a liderança para dar o exemplo para os jovens aqui, para ir para as ruas? Não ia ninguém. Queriam estar era dormindo, era nos seus carros, no ar-condicionado, não queria nada com nada. E isso eu pregava e falava mesmo. E eu comecei a ser para eles, e eu vou dizer o nome, na Santos Dumont 2, eu comecei na época a ser uma escória ali, porque eu pregava. E aí, eu lembro que o pastor, na época, ele disse bem assim, teve uma reunião lá por causa disso, que eu estava no pé, né, para pregar o evangelho. Aí disseram bem assim para o pastor veio na minha casa e me disse, o pastor, na época, ele disse bem assim, Robson, eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, como amigo e como pastor, você é a voz do que clama no deserto, meu irmão. Não foi, Camila? Foi. Vai, prega o evangelho. Aí ele disse que a igreja lá disse assim para ele, pastor, a gente não gosta de Robson, a gente não gosta dele, mas uma coisa eu confesso,
Pastor, o homem é pau para toda obra. Ele trabalha na obra missionária, pastor. Ele não nega fogo. Se chamar, Robson, vamos pregar, vamos fazer o trabalho, vamos para as ruas. Pastor, ele é o primeiro aí. Eu não gosto dele, mas reconheço que ele trabalha para a causa de Deus. E o pastor disse na minha casa isso, diante de mim e da minha esposa. Tá Deus no céu que não deixa eu mentir para vocês. Então eu mudei de igreja nessa época porque ou eu mudava ou eu infartava. Não tinha mais como. Porque eu chamava, bora trabalhar, a igreja, Jesus está voltando, e não iam. É triste de ver. Vamos voltar para a meditação, né? Vamos, aí, deixa eu ler o comentário de Nanda aqui. Como vão pregar essa mensagem se a grande maioria não quer deixar o mundo e os prazeres? Aí o irmão Alvarino colocou, o método que Laodiceia usa para pregar hoje está enchendo a igreja de joio através de batismo errado e mensagem suave. Infelizmente a gente está vendo isso. Batiza de qualquer jeito. A pessoa começa a estudar hoje a Bíblia, fazer estudo bíblico, daqui a o quê? Um mês, o batismo de primavera, vamos batizar. Já pega aquela pessoa que não se preparou, que não está sabendo praticamente nada, toma-la um banho. Aí a pessoa vai para a igreja sem saber que tem que abandonar pecado, sem saber que tem que abandonar muita coisa, e fica lá e o mundo só entrando na igreja. Só entrando, né? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Pois é, menino, pois é. Olha aí o que é que está diante de nós. Olha o que é que está diante de nós e a gente dormindo, descansando, relaxando, morno, a ponto de Deus vomitar da boca. E olha o que é que está diante de nós e a gente não acorda. Uma crise está bem diante de nós. Olha só. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e tomado sua decisão. Então virá o fim. Olha que tremendo, né? Está uma crise diante de nós. A gente está vendo, né, o que está acontecendo no mundo. E em vez de as pessoas despertarem, olha, Cristo está voltando, eu preciso mudar minha vida. Não, se sentam e ficam olhando, assistindo TV, vendo a situação acontecer, sem se mover para nada, né? Porque a gente está vendo os acontecimentos, a gente está vendo os desastres acontecendo, porque no jornal, as pessoas gostam muito de assistir jornal. Então, elas sentam no sofá e vão assistir jornal, elas estão vendo as catástrofes, elas estão vendo a mortandade, elas estão vendo Sodoma e Gomorra, mas estão relaxadas só vendo. Exato. E quando você chama, irmãos, vamos trabalhar, vamos para a obra missionária é trocada por qualquer banana. Por qualquer ofertinha do diabo, as pessoas trocam a obra missionária. Pois é. Vamos pregar o evangelho? Não, vamos para o clube. Aí vai. Vamos pregar o evangelho? Não, vamos para o shopping. Aí vai. Vamos pregar o evangelho? Não vai. Aí quando chama, vamos para uma praia, para um momento. Olha, dá assim de gente aí. Pois é. Dá assim de gente aí. Vamos para as ruas pregar o evangelho, entregar folheto, convidar para o evangelismo, vamos trabalhar, vamos. Aí não dá ninguém. Não dá ninguém. Vamos para o shopping? Olha. E se for para o cinema, então, né? Se for para o cinema, então, né? Vamos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Pois é. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, a gente deve buscar mais do que nunca hoje o batismo do Espírito Santo, porque é com o poder dele, do Espírito Santo, que a gente vai proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Não é no nosso poder, não, é no poder do Espírito Santo, o poder que vem de Deus. É verdade. E uma crise está bem diante de nós. E Ellen White disse, quantos vi? Ela teve uma visão da última grande crise. E ela disse assim, olha, quantos vi sem abrigo? Haviam negligenciado a tão necessária preparação. Veja. Meu Deus do céu. Obrigado, Senhor, por me lembrar desse texto. Ela disse, quantos vi no dia da última grande crise sem abrigo? Haviam negligenciado a tão necessária preparação. Sabe, irmãos, uma das armaduras de Deus é calçar os pés com a pregação do evangelho. Ninguém vai para uma guerra faltando uma armadura, não. Se você for para uma guerra faltando uma armadura, vai ser morto. Vai ser morto. Então nós devemos
nos revestir de toda a armadura de Deus. E uma dessas armaduras é calçar os pés com a pregação do evangelho. Quer ter experiência com Deus? Vá para as ruas pregar o evangelho. Quer ter experiências e testemunhos para contar na igreja, para incentivar outros? Se envolva na obra missionária, nasça no reino de Deus verdadeiramente e vá fazer o trabalho e você vai ter experiências extraordinárias com Deus. Ele diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aqueles que aceitam esse ide, ele dá o poder. E ele diz assim, em meu nome vocês farão grandes sinais e maravilhas, expulsarão demônios, falarão novos idiomas, pegarão em serpente e não fará mal nenhum. Vocês vão pegar sobre os doentes e eles vão ficar curados. Cristo diz, se você aceitar o ide, se você aceitar o chamado, se você ir pregar o evangelho, eu vou dar uma porção dobrada do meu espírito e sinais e maravilhas acompanharão você por onde vocês andarem. Quer ter poder, meu irmão? Quer ter o poder do Espírito Santo? Aceite o ide do Senhor. Quer ter poder do Espírito Santo? Quer ver aleijados serem curados? Quer ver pessoas de câncer ser curadas? Querem ver Deus atuar? Quer ver demônios serem expulsos? Aceite a obra missionária. Vá para o campo fazer o trabalho e você vai ver milagres acontecer em suas vidas. Ah, irmãos, eu já vi tanta coisa acontecer, irmãos. Tanta experiência por aí afora pregando o evangelho. Irmãos, é maravilhoso. A gente vê Deus ali conosco de perto quando a gente vai pregar o evangelho. Queridos, é tremendo, é maravilhoso falar de Jesus, levar Jesus para as pessoas. É tremendo, é bom demais. Um dia eu vou contar algumas experiências. Vamos lá, continue. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas tem de ir a toda nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se às ilhas do mar. Não deve haver demora nessa obra. Olha só, a obra de Deus exige o quê? Exige o quê? Pressa. A obra de Deus exige pressa. Exige pressa. Não deve haver demora nessa obra. Então, o que é que a obra de Deus está exigindo? Pressa. Só que hoje as pessoas acham que Jesus vai demorar. E muitas pessoas não estão vivendo de acordo com a mensagem. Por quê? Não, Jesus vai demorar. Jesus não vai demorar não, irmãos. A mensagem para o nosso tempo são as 3 mensagens angelicais, exato. Então, é pressa. Precisa de pressa. Precisa de pressa. A gente precisa tocar a trombeta, dar o sonido certo. Exato. E não pregar, não, Jesus salva e acabou-se. Jesus é amor e acabou-se. Não, a gente precisa ter uma mensagem dura, porque Jesus está voltando e ele quer levar um povo santo, e não um povo de qualquer jeito. Exatamente. Exatamente. Cristo, ele está às portas. E o triste é saber que diante de Laodiceia ele está do lado de fora. Infelizmente. Que a gente abre o coração. Né, batendo, abra aqui. Misericórdia de nós. Nosso lema deve ser para frente, sempre para frente. E o tremendo, anjos do céu irão adiante de nós a preparar-nos o caminho. Glória a Deus. A gente não vai só não, os anjos vão na frente, vão primeiro, preparando o caminho para quando a gente chegar, a mensagem seja recebida com prazer. O que Camila falou agora, chega, meus olhos brilharam aqui, porque esse texto aqui se cumpriu já na minha vida. Eu vou relatar aqui para vocês. Aqui diz como, Camila? Os anjos de Deus irão adiante de nós a preparar o caminho. Vou contar uma experiência para vocês. Certa vez eu preparei para ir pregar num local onde eu ia pregar sexta, sábado, domingo e voltar na segunda, em um outro estado, em Alagoas. E eu acertei com o pessoal, porque assim, na época, eu ia de moto com um irmão, e a moto dele deu problema. Na realidade, era uma moto emprestada de um outro irmão que ia emprestar nós dois. E a moto deu problema, e o irmão cancelou, olha, Robson, não vou mais. Aí eu disse, não, eu vou, que eu acertei com o pessoal, ele não quis ir. Aí eu disse, não, eu vou de ônibus. E aí eu liguei pro pessoal, tem como eu ir de ônibus para ir? E o pessoal disse, tem, só que você tem que pegar um ônibus de Aracaju até Propriá,
e de Propriá para Arapiraca, vai parar na beira da pista do povoado, e na beira da pista você desce, nós vamos estar aqui na beira da pista esperando você, e da pista para o povoado dá uns 8 quilômetros, na época era de estrada de chão, de estrada de barro, só mato, breu, você não via nada. E aí eu perguntei a hora que o ônibus chegava em Propriá, e de lá de Propriá chegava lá no povoado. Eu disse, olha, de acordo com o motorista, eu vou chegar aí 4 horas da tarde. E aí eu peguei o ônibus para Propriá, só que de Propriá a van para Arapiraca, que dá mais ou menos quase 200 quilômetros daqui, dá uns quase 300 quilômetros daqui da minha cidade para lá. Só que a Topic, a van, ela atrasou de Arapiraca. Ela não chegou no horário certo e o pessoal ficou lá na beira da pista me esperando das 4 até quase 6 horas. E eles viram, não, acho que ele não vem mais. Na época não tinha WhatsApp, o sinal do chip em Arapiraca saiu de área, era aquelas bombinhas, aquele celular, aquelas bombinhas pretas. A gente chamava de rapadura. Então, veja, aí eu fiquei sem sinal com o pessoal. E mesmo assim eu não desisti, não, eu vou. E aí peguei a van, irmãos, eu fui chegar na beira da pista, era 7 e pouca da noite. 7 e pouca da noite. Eu fui para fazer um trabalho missionário. Eu fui para pregar lá durante o final de semana e voltar na segunda. E eu cheguei e eu disse, olha, eu vou descer na entrada do povoado tal. E aí eles me deixaram, quando a van arrastou, que eu olhei, eu disse, meu Deus, na onde é que eu tô? Beira de pista, em um outro estado, nem a lua estava clareando nesse dia. Nem a lua estava. Tinha estrelas, mas nem a lua. Eu disse, meu Deus, que escuridão é essa, Senhor? Senhor, eu vim fazer a tua obra. E agora só me compete andar 8 quilômetros de estrada de chão adentro para chegar no povoado. E aí eu estava com a mochila nas costas de roupa e na minha mão direita uma mochila assim, tipo uma maletazinha, com Bíblia, com inário, né, algumas coisas lá para o trabalho missionário. E aí, irmãos, eu comecei a caminhar. Eu comecei a caminhar e caminhei uns 20, 30 metros e eu comecei a ouvir coisas sinistras no mato, né? Eu disse, meu Deus, será que o diabo vai querer aparecer para mim aqui ou pregar alguma peça aqui para mim? E a voz disse para mim no meu ouvido, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nossa, aquilo me deu uma força tremenda. Eu disse, Senhor, é o Senhor mesmo que está comigo. A voz disse de novo no meu ouvido, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu digo, então eu vou andar, Senhor. E eu andei 20 e 30 metros. E quando eu andei 20 e 30 metros, uma moto entrou no local. E a moto entrou no local e eu disse, meu Deus, será que vai me matar, me roubar? Aí eu encostei nos matos, me escondi um pouco no mato aqui. E quando a moto passou, estava sem o garupa, só estava o piloto. E quando a moto passou, que eu vi que estava sem o garupa, eu saí do mato e dei um grito, tem carona aí, meu irmão? E o homem parou mais ou menos uns 30 metros de distância e disse, quem é você? Aí eu disse, meu nome é Robson Júnior, eu sou de Sergipe, eu vim aqui pregar o evangelho, eu vim para pregar o evangelho na igreja adventista aí do povoado e tal. Ah, rapaz, você é de onde? Aí eu falei, ele disse, vem cá, aí eu andei. Aí ele disse, monte aí, eu vou lhe deixar lá. Sabe, irmãos, Deus mandou aquela moto na hora, e eu vou lhe dizer, o que mais me impressionou não foi isso. O que mais me impressionou e me fez descer em lágrimas foi quando eu montei na moto e o rapaz olhou para mim e disse assim, você deu sorte, já era para eu ter passado aqui há 1 hora, mas do nada eu encontrei um amigo meu na beira da estrada, no escuro, ele me parou e ficamos conversando durante 1 hora. Naquele momento, meus olhos encheram de lágrimas. Eu disse, meu Deus, os anjos do Senhor apareceu para aquele rapaz na forma do amigo dele para me esperar chegar. Nossa, irmãos, isso foi tremendo. Eu disse, aqui diz, olha, os anjos dos céus irão adiante de nós para preparar o caminho. Meu Deus do céu, é tremendo, irmãos, é maravilhoso. Deus enviou o anjo ali. Eu digo, meu Deus, que tremendo, o Senhor estava ali naquele momento. Então, a gente tem que crer e se envolver na obra, porque Jesus está voltando e nós precisamos trabalhar, irmãos. As pessoas ficam acomodadas, relaxadas. Você quer ter experiência com Deus? Vá pregar o evangelho e você vai ver Deus agir de maneira tremenda, né?
Então, para a gente continuar aqui, a gente já finalizou, né, no caso, né? Nosso cuidado pelas regiões distantes nunca poderá ser dispensado enquanto a terra inteira não for iluminada com a glória do Senhor. Amém. A gente não pode negligenciar, dispensar, não, porque é longe. Não, e se não der, né? Não. Dando sempre desculpa, né? Exato. Mas eu falo aqui, a gente não pode dispensar esses lugares, né? Porque a terra inteira precisa ser iluminada com a glória do Senhor. Exato. Eu lembro que naquele final de semana eu preguei na segunda, ou no sábado de manhã, depois eu passei mal, fiquei vomitando, tal, ansiedade, eu acho que eu tive alguma crise de ansiedade e eu preguei mesmo vomitando. Eu preguei no sábado de manhã, no JA, no domingo à noite, no culto de manhã, do domingo de manhã cedo e na segunda-feira eu voltei embora. E louvado seja Deus. Mesmo ali eu tive acho que uma crise de ansiedade, vomitei algumas vezes, mas consegui pregar sábado de manhã, sábado JA, domingo no culto matinal de manhã cedo, no culto à noite no domingo e na segunda eu vim embora. Então, irmãos, foi tremendo. Eu vi Deus mandar o anjo do Senhor para me esperar ali. Foi maravilhoso, tremendo demais. Então, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida, faz-se fonte de vida, o depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Amém. Que Deus nos abençoe e nos Isso é fortaleça. tremendo, né? Tremendo. Os anjos estão ali, ó, e à espera da gente se dispor, né, para fazer a obra, né? E eles vão à frente. Mas quando eu negligencio, né, fique conhecimento, irmão. Quando eu negligencio fazer a obra, os anjos de Deus ficam esperando em vão, porque eles estão ali preparados para nos dar um suporte, nos dar um apoio, preparar o caminho para que a gente vá, anuncie a palavra e almas sejam ganhas para o reino de Deus. Amém. A gente tem que lembrar disso. Eu não posso deixar os anjos esperando em vão. Eu tenho que me envolver, né? E pedir o Espírito Santo, porque essa mensagem ela tem que ser dada com o poder do Espírito Santo. Amém. Deus nos ajude, nos abençoe, e que a gente venha despertar, né, para o que está acontecendo hoje, para a volta de Cristo. Vamos dar a mensagem ao mundo. 327. 327, né? 327. Vamos cantar 327 do Inário Adventista? Vamos lá cantar, né? Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar. Um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Amém, glória a Deus, né? Amém.
Que Deus nos ajude e nos fortaleça, irmãos. Que a gente possa se preparar em Cristo Jesus e pregar o Evangelho. Amém. A irmã Eunice, ela disse que era de Arapiraca. E é, né? Eu passo em Arapiraca sempre. E irmã Eunice quem? Eunice. Oxe, e é? Oxe, a gente passa em Arapiraca direto. Mas a senhora mora em Arapiraca? Acho que não. Sempre que a gente vai pregar em Pernambuco ou na Paraíba, a gente passa por Arapiraca. Vamos orar? Vamos orar? Quem puder ficar de joelhos para a gente orar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida de cada um de nós, por mais essa igrejinha online aqui estudando a tua palavra, o Espírito de Profecia, por mais essa igrejinha online aqui que está, Senhor, sempre buscando a tua face, falando a mensagem de maneira clara, objetiva, para despertamento de todos nós. Obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado pelos estudos, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que tem agido em nosso meio, agido, Senhor, no meio dessa igrejinha online, agido no meio do teu povo espalhado na face da terra para proclamar as 3 mensagens angelicais. Pai, desperta o teu povo, Senhor, que haja reavivamento e reforma, que haja, Senhor, um derramamento da chuva temporânea e serôdia de maneira abundante, superabundante, para que a gente possa abreviar a volta de Jesus, Senhor. Para que a gente possa ser verdadeiros missionários, para que a gente possa nascer no reino do Senhor como portadores de luz, Senhor. Ó Pai querido, nos usa como instrumento em tuas mãos. Tira de nós a preguiça, o comodismo, o relaxamento e nos ajude a realmente fazer o trabalho que a nós foi confiado. A tua palavra diz, maldito o que faz o trabalho do Senhor relaxadamente, Senhor. Desperta o teu povo e a tua igreja, Senhor. Senhor, quantos malditos existem no nosso meio. Quantos malditos fazendo pouco caso da obra missionária, do trabalho do Senhor. Desperta, Senhor, o teu povo, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo remanescente para triunfar, Senhor, na mensagem do terceiro anjo. Essas bênçãos nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor, amém.